Graça e paz. Amém. Mais um videozinho pra gente aprender mais da palavra de Deus e da vida no Espírito. Você tem aprendido diretamente do Espírito Santo? Você tem recebido uma palavra de Deus rema para a sua vida? Você tem recebido um entendimento novo de Deus a cada dia? O maná caía do céu todos os dias no Antigo Testamento. Não havia um dia que não tinha maná. Porque quando não caía no sábado, que era o dia de descanso, na sexta-feira caía a porção dobrada. Eles recolhiam uma porção dobrada. E o maná simboliza a palavra de Deus. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, todos os dias, a gente precisa beber, comer do pão celestial. Todos os dias, a gente precisa se alimentar de uma palavra revelada para a nossa vida. Irmãos, é tão bom ler a Bíblia, mas é tão bom quando, através da oração em línguas, a gente vai orando em línguas, lendo a Bíblia, orando em línguas, baixinho. E saltam, sim, as revelações, saltam os entendimentos, saltam aquilo que a gente precisa para a nossa vida pessoal. Salta aquilo que a gente precisa para a nossa vida. Mas isso, irmãos, não está nos lugares rasos. Nós precisamos entrar em lugares profundos para que a gente possa entender como isso funciona. Nós precisamos entrar em lugares profundos para entender como receber esses entendimentos. Como receber uma nova revelação. Não para que eu pregue, não para que eu abra uma igreja, mas para que eu sobreviva, para que eu viva espiritualmente. E essa revelação que o Senhor nos dá, ela nos alimenta. A revelação de Deus, quando chega em nós, quando chega na nossa vida, ela nos alimenta. Ela nos fortifica. Por isso que alguns pregadores a gente não consegue parar de ouvir. Porque as pregações deles são tão boas, as pregações são tão vivificantes, que a gente quer ouvir aquele pregador constantemente. A gente quer ouvir aquele pregador todos os dias, porque a gente se sente alimentado quando a gente ouve aquele pregador. Mas e se esse pregador não estivesse na sua vida? Mas e se esse pregador não estivesse na sua vida? Como seria? Por isso que em 1 João fala que nós não precisamos que ninguém nos ensine. João vai tirando a nossa dependência dos homens, ele vai colocando a nossa dependência totalmente no Senhor. Totalmente nele, totalmente na sua palavra. Eu não quero vir aqui apenas te dar uma palavra. Eu não quero vir aqui apenas te dar um ensino. Mas eu quero que essas palavras, que os ensinos, gerem vida em você. Gerem um alimento para a sua vida. Porque conhecimento, irmãos, bíblico, cursos teológicos, tem muito hoje em dia. Mas a pergunta que fica é: onde a gente está recebendo vida? Porque a árvore do conhecimento levou o homem à destruição. Mas a árvore da vida levaria o homem à vida eterna. Mas quando ele passou a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal,
ali começou a tragédia. Então Deus não quer te dar conhecimento. Deus quer te dar vida. Porque o conhecimento de Deus, ele gera vida. Mas o conhecimento desse mundo, ele passa. Paulo diz que as profecias cessarão. Paulo diz que as línguas cessarão. Mas no mesmo versículo, Paulo diz que o conhecimento passará. Então existe um grupo de cristãos chamado de cessacionista, que eles creem que os dons cessaram. Porque Paulo diz que profecia vai cessar, vai passar. Paulo diz que línguas vai passar. Mas Paulo também diz que o conhecimento passará. Então, geralmente, o grupo que afirma que profecia e línguas passaram, eles esquecem que a mesma Bíblia diz que o conhecimento passará. Por quê? Porque conhecimento, irmãos, é desse mundo. Mas, gente, não vai ter conhecimento no céu? Vai. Mas o conhecimento de Deus, que é o conhecimento que você precisa. Quer viver da revelação. Quer viver daquilo que Ele fala. Quer viver daquilo que sai diretamente do seu Pai para você. É muito fácil obter conhecimento hoje em dia. Aliás, um dos sinais do fim dos tempos é que haveria abundância de conhecimento. Um dos sinais dos fins dos tempos é que haveria abundância de conhecimento, e é isso que a gente vê hoje em dia. Abundância de conhecimento. Você abre o YouTube, você se depara com um vídeo como esse, te ensinando conhecimento. Mas vai chegar um dia, a Bíblia diz que não vai ter mais conhecimento. Estranho, né? Como, gente? Eu vou esquecer tudo. Tudo que eu aprendi sobre química, física, matemática, eu vou esquecer, vai. Você não precisa disso. No céu isso vai ser inexistente, porque não é necessário para a sua vida. O que você necessita é do conhecimento de Deus. Você necessita compreender o Senhor. Você necessita descobrir o Senhor. Você necessita ouvir a voz de Deus. Você necessita ter comunhão com o seu Pai Celestial. Gente, qual a melhor forma de se desenvolver uma comunhão com Deus? Orando no Espírito. O seu relacionamento com Deus, ele é um relacionamento 100% espiritual. O seu relacionamento com Deus não é um relacionamento carnal. O seu relacionamento com Deus não é um relacionamento que você vai ver baseado na carne. Você não vai dar carne para Deus quando você se relaciona com Ele, porque não funciona. Você precisa dar o espiritual, você precisa dar o seu espírito para o Senhor. Para que você desenvolva um relacionamento com Ele. Amém? Jesus disse para a mulher samaritana que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem. Não é só você ser um verdadeiro adorador, você precisa adorar. Amém? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que significa em espírito e em verdade? Significa que em espírito, significa que por 4 mil anos, né? A Terra tem 6 mil anos, né? Segundo o calendário bíblico, a gente entende por isso. 4 mil anos do Antigo Testamento, 2 mil anos do Novo Testamento, por volta disso aí. Deve ter mais, né? Mas vamos colocar aí 6 mil anos. 2 mil anos Jesus veio. 4 mil anos, durante 4 mil anos Deus procurou na terra uma pessoa para ele se relacionar espiritualmente. Uma pessoa nascida de novo. Uma pessoa que tinha o seu espírito recriado. Mas ele não encontrou. Porque a morte espiritual que entrou quando Adão pecou, ela só pôde ser retirada na cruz. Então, todo mundo
Desde que Adão pecou, Moisés, Enoque, Noé, Elias, Eliseu, não eram pessoas nascidas de novo. Não eram pessoas que tinham uma nova natureza. Então, por isso que a Bíblia diz que João, dos nascidos de mulher, João era o maior. Por isso que a Bíblia diz que dos nascidos de mulher não se levantou ninguém maior que João Batista. Por quê? João Batista foi aquele que teve mais conhecimento do Cristo. João Batista viu Cristo, ele não viu a crucificação, mas ele viu Cristo, ele se relacionou com Cristo. Então, ele, dos profetas do Antigo Testamento, ele foi o que mais conheceu a Cristo. Mas ele não operou milagre, ele não abriu o Mar Vermelho, ele não multiplicou pão, ele não abriu o Jordão, ele não fez nada, ele só pregou, arrependa-se e tal. Mas mesmo assim a Bíblia diz que ele foi maior do que todos os outros, por quê? Porque ele tinha conhecimento de Cristo. Mas, nesse mesmo versículo, Jesus diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, nesse novo reino que vocês vão entrar, através do novo nascimento, quando você aceita Jesus, só de seu espírito ser recriado, você já se torna maior que João Batista. Por quê? Porque você pode hoje ter mais conhecimento de Deus do que qualquer profeta do Antigo Testamento, através da sua nova natureza. Irmãos, a nova natureza é tão poderosa para a gente que ela cura nosso corpo. A sua nova natureza é tão poderosa em você, quando você aceitou Jesus, seu espírito nasceu de novo, ganhou vida. É tão poderosa que vai te dar a vida eterna. Sua nova natureza é tão poderosa que ela te liberta, ela te prospera. Se você aprender a ativar o Espírito dentro de você, não só o Espírito Santo, mas o seu Espírito dentro de você, através da fé, da sua palavra, da oração em línguas, isso vai trazer vida para você em todas as áreas. Que a vida cristã é uma vida transcendente, não é uma vida natural. É por isso que você, cristão, que está me ouvindo, você não é um ser humano normal. Hoje você pode receber vida. Hoje você pode receber entendimento. Hoje você pode receber revelação. Hoje você pode ter uma compreensão espiritual das coisas espirituais. 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus preparou para os que o amam. Mas ele põe um mas aí, ele fala, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se viu o coração do homem, mas Deus revelou. Que o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. E Paulo vai falar nesse mesmo capítulo, ele fala assim, quando nós estivemos entre vocês, nós não falamos sabedoria humana, mas falamos a sabedoria de Deus, comunicando coisas espirituais para aqueles que são espirituais. Então Deus só comunica a sua sabedoria para aqueles que são espirituais, para aqueles que nasceram de novo. Então hoje você pode receber a sabedoria de Deus para viver a vida nessa terra. Para o seu negócio, para o seu casamento, para a sua família, para o seu ministério, para tudo que você precisa. Você pode receber a sabedoria de Deus no Espírito. Mas como, Janderson, que eu recebo essa sabedoria? Como que eu ativo essa sabedoria? Orando em línguas. Todos os dias. Não adianta. Você vai me assistir, eu vou bater nessa tecla. Tudo que eu falei aqui, você recebe através das línguas. O seu relacionamento espiritual com Deus, ele se desenvolve através das línguas. Tudo que você precisa está nas línguas. Tá? Para de falar heresia. Como assim tudo que eu preciso está nas línguas? É porque tudo que você precisa está no Espírito Santo. O Espírito Santo colocou nas línguas tudo aquilo, toda a herança que o Pai te deu.
Pode falar que é heresia, não tô nem aí. Mas toda herança que o Pai tem para você está nas línguas. E quando você ora em línguas, o que você fala? Você fala das coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos abrir esse capítulo pra gente? Olha só o que Paulo vai dizer, hein? Paulo diz assim: nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas nós temos recebido o Espírito que vem de Deus. Um novo nascimento. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, para que você nasceu de novo? Para você entender, para você receber aquilo que Deus tem te dado. Para você receber ensinamento, entender o que Deus tem te dado na cruz. E quando você ora em línguas, você fala dessas coisas. Ó, disso também falamos, Paulo fala. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, quando você ora em línguas, você está o quê? Ativando o ensino do Espírito Santo. Baixinho, não precisa ser alto. Você está ativando o ensino do Espírito Santo. Ele vai falar das coisas que ele já te deu, que ele já fez por você, que ele já pagou o preço para que você tivesse. Você não vai viver uma vida derrotada nessa terra. Porque Jesus já pagou o preço de tudo que você precisa. Sua cura, libertação, prosperidade, paz, alegria, tudo que você precisa. Jesus já pagou o preço, você vai tomar posse. Amém? Ora em línguas. Sua nova natureza já te deu tudo que você precisa. Amém?